Olá, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. É um prazer, é uma alegria, uma satisfação ter vocês nesse momento de aula de filosofia, momento filosófico. Depois de uma semana, a gente retorna para mais uma aula de assuntos filosóficos no qual nós vamos filosofar, vamos adquirir o conhecimento necessário, adquirir a sabedoria e, de fato, é um prazer tê-los vocês nesse momento. Eu sou o professor Denilson e sejam todos e todas bem-vindas, tá? Para mais esse momento. Eu espero que vocês estejam de fato muito bem, estejam se cuidando das pessoas que vocês amam, das pessoas que fazem parte da vida de vocês, tá bom? E vocês sabem, né? Estudar é sempre uma oportunidade muito importante, é sempre uma alegria. Por que alegria? Porque a gente adquire o conhecimento, né? Uma das coisas mais importantes na nossa vida é a aquisição do conhecimento. O conhecimento nos faz crescer, nos faz amadurecer, ter uma nova visão da vida, da sociedade e, portanto, a gente vai, com a experiência, com o conhecimento que nós vamos adquirir, nós vamos nos tornando mais sábios, mais inteligentes, pessoas mais capazes para viver uma vida intensa, uma vida que de fato tenha sentido, uma vida sobretudo, de alegria e felicidade. É o que todo mundo busca, é o que todo mundo quer, né? Viver bem, viver contente, viver feliz com as pessoas com as quais a gente convive, certo? E o conhecimento, como eu sempre digo para vocês, ele transforma a nossa vida e a gente transforma a vida do mundo, né? O mundo de fato precisa de transformações, lógico que para melhor, tá? Nesses tempos agora nós estamos vivendo momentos difíceis, né? Muito difícil mesmo, mas a gente precisa cultivar cada vez mais a esperança, cultivar a coragem, o entusiasmo, o vigor, a motivação para nós vivermos cada dia da nossa vida, realizar bem os nossos trabalhos, as nossas tarefas. E eu digo mais para vocês, como sempre digo e enfatizo, né? Precisamos cada vez mais ter a intimidade com Deus, a vida de oração, porque Deus é tudo na nossa vida, Ele que nos dá, sobretudo, a nossa vida. Então nós temos que ser muito gratos a Deus pela oportunidade de estudar, tá? Estudar nesses tempos que nós estamos atravessando, vamos pensar assim, estudar é um privilégio, porque felizmente muita gente não tem nem educação e nesse momento não está tendo acesso à educação. Então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estudo, mesmo à distância, mas graças a Deus nós estamos conseguindo realizar o nosso trabalho, nós estamos conseguindo estudar, tá? Agradecer a Deus por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, pela nossa família, pela a vida da escola, a vida da direção, de todas as pessoas que apoiam esse trabalho, certo? Alunos, meus queridos e minhas queridas, mantenham a firmeza, mantenham o foco nos estudos. Sei que são momentos difíceis, né? Momento às vezes talvez de desânimo, momento de tristeza, mas não perca a esperança. Como já disse, confie em Deus, Deus é a nossa força maior, tá? Cultive sempre a vida de espiritualidade, que isso é muito importante, nos fortalece na caminhada, certo? E eu desejo
a todas as mães, né? Estamos vivendo uma semana importante, onde a gente vai refletir e pensar sobre as mulheres. Nós estamos refletindo, essa semana é o Dia Internacional da Mulher, dia 8, e desejo a todas as mulheres que fazem parte da nossa vida, as mulheres minhas alunas, as mulheres mãe de alunos, de alunas, as mulheres da direção da escola, Dona Regiane, Dona Elieide, e todas as mulheres que estão me ouvindo, que estão me assistindo. Parabéns pelo seu dia. Que Deus nosso Pai, Deus nosso Criador, abençoe todas vocês. Que vocês, já digo que vocês são mulheres guerreiras, tá? E parabéns para vocês, muita felicidade, acima de tudo, saúde, coragem, persistência, não desanime por nada. E assim como eu falei para os alunos, eu vou falar para vocês: mantenha a vida de espiritualidade, a vida em Deus, tá? A vida em Deus, que Deus é a nossa força maior, Ele faz a gente superar todas as dificuldades que a gente possa ter. E meus sinceros votos de prosperidade, de felicidade, de saúde, de alegria, de vida longa. Então, que Deus abençoe vocês grandemente. Um abraço do professor Denilson. E aos meus alunos, vamos focar nessa aula. Coragem, entusiasmo, assista a videoaula até o final e empenhados, atenciosos, tá bom? E vocês vão ter a oportunidade de interagir com o professor, de tirar suas dúvidas. Desde já eu agradeço aos alunos que estão interagindo comigo, isso é muito importante, o professor fica feliz. Então, vamos à nossa aula. Então, alunos, acompanhem aí o nosso assunto, modos de existir, página 20, ok? Acompanhe aí com atenção. Imaginar e conhecer, certo? Nós vamos revisar um pouco o assunto da aula anterior. Sabe que é muito importante nós revisarmos, né? Então acompanhe aí com atenção essa pequena revisão. Revisando, você aprende mais, você fixa melhor as ideias já estudadas, os assuntos já refletidos, estudados. Depois de uma semana, como vocês bem sabem, nós temos uma aula de filosofia uma vez por semana. Então, depois de uma semana, se a gente não revisar os conteúdos, algumas ideias importantes a gente acaba esquecendo, e a gente não quer esquecer algumas ideias, alguns assuntos importantes que digo o seguinte para vocês: se você entender bem esse assunto da aula de hoje, vai facilitar o seu entendimento, a sua compreensão na aula seguinte e assim por diante, tá certo? Então vamos revisar o assunto da aula anterior, que diz o seguinte: segundo Aristóteles, a imaginação é a capacidade que temos de formar imagens de acordo com a memória, o desejo, a motivação, a linguagem e o pensamento de cada um. Por isso, Aristóteles considerava a imaginação fruto do que percebemos na realidade e também da nossa capacidade intelectual de criar imagens conforme nossa vontade. Então tá aí uma ideia muito importante da imaginação de acordo com Aristóteles, um filósofo muito importante lá da Grécia Antiga, um dos clássicos da filosofia. Então, vejo que na visão dele a imaginação é a capacidade que o ser humano tem de
formato de criar imagem, né, na sua memória, de acordo com a motivação, de acordo com o desejo, de acordo com o objetivo, tá? De acordo com o pensamento, de acordo com tudo aquilo que a pessoa já conhece, já sabe. Você sabe que cada pessoa tem um tipo de modo de pensar, uma imaginação, fruto do seu contexto, fruto de tudo aquilo que ele já aprendeu, certo? Então, outra ideia também importante que Aristóteles trata sobre a questão da imaginação, de fato, é a capacidade intelectual, tá? Que o ser humano tem, a capacidade cognitiva, né, de que o ser humano tem de criar imagens e até criar imagens, coisas que não existem na realidade, de fato, não existe, mas o ser humano tem essa capacidade de criar, de pensar, de imaginar, né, sobre coisas de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu pensamento, de acordo com o seu objetivo, capacidade de criar na sua mente coisas que na realidade não existe, mas o ser humano tem essa capacidade e isso é muito importante. Ok, alunos? Vamos avançando. A fotografia traz uma representação bastante próxima de um cavalo real, vocês acompanharam no livro de vocês. Mas na pintura o artista soltou a imaginação, né? Essa expressão soltou a imaginação, de fato, ela é muito comum no nosso dia a dia, né? A pessoa realmente pensa, imagina de forma muito livre e dessa forma vai criando, recriando um monte de coisas. Soltou a imaginação e acrescentou elementos à figura do animal, como vocês viram muito bem lá, aí no livro de vocês, de um cavalo normal, de um cavalo comum, a pessoa colocou usou sua criatividade, usou sua imaginação para colocar outros elementos no cavalo. Além de criar representações de imagens reais, a imaginação pode criar seres que não existem, né? Aquilo que eu já enfatizei ainda há pouco. Ok, alunos? Vamos a um exemplo. É o cavalo de Pégasus, citado na mitologia grega. Apesar de não existirem cavalos alados na realidade, a imaginação humana juntou aspectos de seres reais, é muito importante, tá, alunos? Como cavalo e ave para criar essa quimera, como vocês podem ver aí no material de vocês. Tá? O ser humano de fato tem essa capacidade, né, de colocar mais elementos numa obra de arte, mesmo que esses elementos de fato não existam na realidade, mas o importante é enfatizar que o ser humano tem essa capacidade imaginativa, digamos assim. Certo? O ser humano deseja ter vontade, a imaginação torna-se um ingrediente. Olha só, tá? Olha só essa expressão. A imaginação é um ingrediente, uma ferramenta, tá? Importante para orientar suas ações no mundo. Além disso, um mundo sem imaginação não teria a mesma graça. Imagina, alunos, você que gosta de desenhar, gosta de pesquisar e gosta de ver coisas novas, imagina se não tivesse a imaginação para inovar, para criar coisas novas, realmente não teria muita graça o nosso mundo, né? A nossa vivência, até mesmo a nossa vida. Então veja só que o ser humano tem essa ferramenta, tem essa capacidade de cada dia, se quiser, inovar as coisas, inovar como vai viver, inovar tantas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente tem a possibilidade, a capacidade de inovar, certo? Para quê? Inovar para quê, professor? Para as coisas terem mais graça, para a gente ter mais vontade de viver, para a gente ter mais vontade de fazer as coisas assim por diante, certo? Porque fazer uma coisa sem vontade, sem muita graça, como vocês costumam dizer, né, se torna uma coisa chata. Ok, alunos? Vamos continuar. A mitologia, a poesia, a literatura, o cinema, o teatro e outras formas de arte são exemplos de conhecimento que se constrói com base na capacidade imaginativa do ser humano.
alunos já perceberam uma coisa, né, que eu já mencionei para você, mas vale a pena enfatizar. Tudo que existe enquanto criação, enquanto ciência, enquanto desenvolvimento humano, técnico, tudo partiu daqui, ó, da imaginação, da capacidade que o ser humano tem. Então, veja como isso é importante para você criar, para você inovar, para você colocar coisas novas. Então, aluno, você está convidado a sempre ter essa capacidade de criar, de imaginar para construir coisas que tenham mais graça, que tenham mais motivação e que nos trazem um olhar gostoso de ver, gostoso de admirar, gostoso de apreciar. Muito legal isso, né? E vamos continuar. Atividades, ver a atividade da página 19, né? No mundo em que vivemos existem muitas coisas belas para admirar, contudo, nela também há situações que não são belas e podem trazer pensamentos tristes, como a violência, o preconceito, a injustiça e a desigualdade. Infelizmente, existem essas coisas no nosso mundo, né? Pensando nisso, imagine um mundo ideal para se viver e elabore, né, uma lista com itens que você considera importante existirem nesse mundo. Alunos, parabéns aos alunos que fizeram essa atividade aí, mandaram para mim, parabéns mesmo, se saíram muito bem. Os alunos que enviaram para mim as atividades que eu vi e realmente estão muito boas. Parabéns a você que está focado nos estudos de filosofia, certo? Vamos agora, de fato, entrar para o nosso assunto da aula de hoje, modos de existir. Modo de existir. Tá? Acompanhe aí com atenção. Vimos antes que estamos cercados por uma incrível diversidade de seres e coisas. Verdade, tá? É só perceber a nossa realidade, a natureza, tudo que nos rodeia é uma diversidade de coisas, né? Seres, pessoas, animais, tantas coisas e coisas mesmo que fazem parte da nossa vida. Então, uma diversidade de coisas. Dessa forma, cada um de nós conhece apenas uma parte daquilo que existe. De fato, a gente não pode conhecer tudo, o ser humano é muito limitado. A gente conhece só uma parte das coisas, uma parte da realidade, tá? O ser humano não tem capacidade para conhecer tudo e todas as coisas, certo? Além disso, podemos conhecer algo que outra pessoa desconhece e vice-versa. Muito bem, é isso mesmo. Então, tem coisa que você conhece e conhece muito bem. Meus alunos geralmente são muito curiosos, tá? Sobretudo no aspecto da informática, né? Informática, os alunos conhecem muito bem, então tem coisas que vocês conhecem muito bem que eu não conheço. É assim, é assim. Isso existe talvez para a gente se ajudar. Olha só a ideia importante, né? Eu te ajudo com aquilo que eu sei, você me ajuda com aquilo que eu não sei, e assim a gente vai se completando, né? Isso é muito importante a gente pensar dessa forma. A gente não sabe de tudo, mas eu posso ensinar e também posso aprender com o outro, tá? Por isso que diz assim, né? Além disso, podemos conhecer algo que outra pessoa desconhece ou vice-versa. E quando ouvimos falar de algo desconhecido, saber se isso de fato existe, é uma pergunta, né? Desculpa. E quando ouvimos falar de algo desconhecido, como saber se isso de fato existe? Né? Uma pergunta importante para a gente pensar. O que pode nos dar certeza sobre a existência de algo, de alguém ou de nós mesmos? Existe um elemento, um critério para a gente saber se de fato algo existe? São perguntas importantes, né, que a gente tem que primeiramente pensar e refletir profundamente sobre essas questões. O que pode nos dar certeza sobre a existência de algo ou de alguém ou de nós mesmos, né? Uma pergunta importante. Quais são os critérios que normalmente observamos para buscar esse tipo de certeza, né? Para nós afirmar
ter certeza de que algo existe? Qual é o critério que nós utilizamos? Vamos pensar juntos sobre isso? Tem uma imagem aí que está no livro de vocês, coloquei para fazer você pensar melhor. Como posso provar que eu existo? Né? Uma garotinha na frente do espelho se questionando, fazendo essa grande pergunta, né? Essa grande pergunta. E você, aluno? O que você me diz? Como você pode provar sua existência? Pensa aí, reflete. Professor, eu posso provar minha existência através dos sentidos, dos 5 sentidos que o ser humano tem. Muito bem, já começou bem, tá? Os sentidos que nós temos são elementos importantes que nos dá possibilidade a confirmar que algo de fato existe. Por quê? Porque com os sentidos a gente pode ver, a gente pode tocar, a gente pode cheirar, a gente realmente constata que isso de fato existe, certo? Por exemplo, esse lápis aqui. Por que eu sei que ele existe, tá? Porque a gente pode ver, tocar, sentir e tudo mais. Então veja como a gente pode provar que de fato algo existe. Então a gente pode argumentar dessa forma. A gente pode provar que algo existe através dos nossos sentidos, certo? Pense nisso também. Essas questões desafiadoras podem se tornar ainda mais difíceis de ser respondidas quando observamos que há diferentes modos de existir. De fato, você já percebeu isso, né? Há diferentes modos de existir, já que existe uma diversidade de seres e coisas. Então, se existe uma diversidade de seres e coisas, existem diferentes modos de existir, certo? Pense muito seriamente sobre isso. Você já pensou, por exemplo, se uma ideia existe da mesma forma que uma borboleta, um papagaio, um museu, uma pessoa, um nome e assim por diante? Será que utilizaríamos o critério? Muita atenção, a gente utiliza o mesmo critério para nos certificarmos da existência de cada um dos itens que acabamos de mencionar? A gente vai utilizar o mesmo critério, turma? O que vocês acham? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Por outro lado, talvez você considerasse muito estranho se de repente alguém lhe pedisse para provar que você existe. Mesmo assim, imagine-se nessa situação. O que faria para provar sua própria existência? Eu já dei algumas ideias para vocês sobre isso, né? Mas você pode pensar mais coisas, né? Pode pensar mais coisas, ter mais ideias para responder a todos esses questionamentos. Mesmo crendo nela, você poderia fazer com que os outros também acreditassem, né? Você poderia utilizar de bons argumentos para fazer outras pessoas acreditarem da sua existência e também da existência de outras coisas. Você daria a eles uma garantia de que você não é um exemplo, de que você não é um exemplo de ficção ou de imaginação, tá? Você não é algo da ficção, só da imaginação do ser humano, tá? O que você diria? Olha, me prova que você não é uma ficção. Que argumento você daria para essa pessoa, certo? Todos esses questionamentos servem para mostrar que a existência é um assunto para muita reflexão e muito diálogo, certo? Tem um filósofo, turma, adiantando já uma informação para vocês, que vai falar da existência, sobretudo da existência humana, tá? Você sabe que existem várias formas de viver a vida, de viver a nossa existência, certo? Por isso que aqui ele colocou que essas perguntas
são elementos importantes para a gente começar a fazer uma grande reflexão, um grande diálogo, uma grande conversa sobre acerca da existência, tá? Sobretudo da existência humana, da nossa existência, certo, queridos? Hora de filosofar. Para refletir sobre a existência, considere os itens a seguir e circule. Agora, vocês vão fazer essa atividade daqui a pouco, mas no momento só vou explicar aqui de forma muito tranquila para você realmente entender muito bem esse conteúdo, entender muito bem as atividades, tá bom? E vocês já perceberam que é uma atividade fácil, né? Mas a gente precisa compreender bem, certo? Então diz o seguinte, para refletir sobre a existência, considere os itens a seguir e circule os que correspondem a algo que você julga existir. Então, você já é conhecedor de muita coisa, você vai julgar e depois circular se esses itens aí de fato existem, tá? Unicórnio, extraterrestre, sombra, sonho, número, passado, né? Me diga por que o passado existe, né? Como é que você mostraria isso para alguém, tá? De que o passado existe ou existiu? Como é que você pensa essa situação? E um sonho, querido aluno? Como é que você sabe que o sonho de fato existe, certo? Então veja que são coisas que fazem a gente pensar, imaginar e refletir sobre tudo isso. Futuro existe? Algo que não possa ser, algo que não possa ser, que não possa existir, existe, tá? E aí, aluno, parece que de tanto de pensar, refletir, parece que dá um nó na nossa cabeça, né? Mas isso mesmo, a filosofia é para isso. A filosofia é para tirar a gente do nosso conforto, a filosofia é para mexer conosco, certo? Fazer a gente pensar. E lembre de uma coisa, aluno, para você não ficar tão preocupado em querer responder as perguntas, na filosofia a gente ainda mais preocupado em fazer perguntas filosóficas, fazer a gente pensar profundamente, fazer a gente refletir para depois a gente tentar responder, certo? Coisas sem nome existem? Nomes que não representam nada. E aí? Existem, pessoal? Aí você vão, de acordo com a sua percepção, você vai circular aí, tá bom? Problemas sem solução. Existe algum problema sem solução? Perguntas sem resposta. E aí, alunos? Quero ver vocês respondendo isso aí e depois interagindo comigo, viu? Vocês vão responder isso aí e vão interagir comigo, tá? Que eu gosto que quando o aluno interage com o professor, certo? Já falei Vou continuar. Algo que não possa ser, já falei. Todos daí eu já falei, né? Vamos prosseguindo. Discuta com os colegas se há semelhanças e diferenças entre os modos de existir dos elementos que você circulou. Olha aí como é importante. Querido aluno, você pode discutir aí com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu familiar sobre essas questões, certo? Tá? Tem diferença, tem semelhança entre os modos de existir dos elementos que você circulou, certo? Certo? Então pense sobre aí, o modo de existir dos animais é diferente, é a mesma coisa em relação aos seres humanos? O modo de existir das coisas que não têm vida em relação aos animais que têm vida, o modo de existir deles é semelhante, é diferente ou não tem nada a ver o modo de existir com o outro? Então pensa sobre isso, ok? E, após o diálogo, responda com suas palavras o que significa existir. Então, alunos, está aí para você realmente, depois de toda essa reflexão, depois de toda essa aula, esse estudo, agora acredito que você está em condições de responder
essa pergunta. Para você, o que significa existir? E você, enquanto pessoa, enquanto ser humano, capacitado, cheio de imaginação, cheio de pensamento, cheio de ideias, tá? Como é que você responde essa questão aí? Responda direitinho, com bastante argumento e depois compartilha com o professor, certo? Vamos continuar. E vocês vão continuar respondendo a atividade da página 20, que é exatamente essas questões aí que a gente acabou de ler, acabou de comentar, de refletir. Acredito que agora você, de fato, está em condições de responder todas essas questões. Certo, alunos? E para casa vocês vão responder a atividade PDF que já enviarei para vocês, certo? Lembrando, leia com atenção, responda com atenção, sem pressa, procurando argumentar, procurando escrever o máximo que você puder, porque com isso você só tem a crescer e a aprender cada vez mais. Certo, alunos? Termina por aqui a aula de hoje. Fique com Deus, meu muito obrigado e um grande abraço do professor Denilson.